Relatos, parte 5. Vamos ouvir o relato da irmã Maria Virgínia, do estado da Bahia, ex-membra da seita MID. Meu nome é Maria Virgínia, sou de Salvador, Bahia. Eu entrei há mais ou menos uns 3 anos na igreja de Deus, a igreja que dizia que era perfeita, que era certa, que isso me atraiu, né? Eu já conhecia a palavra de Deus há 26 anos e não conhecia ninguém. Conhecia o voluntário Salvador, que me orientou, me falou da igreja, falou que ele era muito feliz, que era certa, que isso, que aquilo. Me orientou a assistir a doutrinação. Cajazeira estava passando por alguns problemas e as pessoas estavam já observando algumas coisas, e quando eu entrei lá no centro para me batizar, eu achei esquisito, achei um monte de gente, tanta gente. Eu disse, meu Deus, quanta gente, não fazia nada. Aí a gente foi se batizar, o batismo era para acontecer no horário, acho que aconteceu mais ou menos 3 horas depois. E eu não posso ficar, eles disseram que era para ir em jejum, mas eu não posso ficar muito tempo sem comer. Antes de alguém se batizar na MID, eles pedem para que a pessoa fique em jejum até que o batismo termine. Mas essa prática não está na Bíblia. Isto é apenas para causar constrangimento e sofrimento nas pessoas que, por conta das suas enfermidades, que não podem passar da hora de se alimentar. Aí pegaram minha sacola, a gente se arrumou e foi para uma sala assistir um monte de coisa, de doutrina de lá deles, um monte de coisas deles, um monte de coisas que eles doutrina deles, não doutrina da Bíblia. E eu fiquei ali, aí teve uma pessoa até que passou mal, caiu, desmaiou. Eu acho que tinha algum problema de saúde e desmaiou. Aí saímos de lá e aí, no tempo oportuno, eu comecei a frequentar a igreja de Cajazeiras. E aí, quando eu entrei, eu já fui entrando achando um monte de coisa, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não, mas pela Bíblia, pelo que a Bíblia fala, e eu sempre li Bíblia. Não tinha nada, a maioria das coisas a gente estava ali adorando os filipinos, adorando aquele povo com os costumes diferentes, e foi indo, né? Foi indo, eu vendo as coisas, eu não me deu vontade de ir para a igreja. Uma que era muito longe de minha casa, moro em Itapuã. Aí começaram a mandar um monte de coisa para a gente assistir, e uma obrigação, e toda hora mandava coisa para conta para fazer o Pix. Eu disse, eles falam tanto das outras igrejas e tem Pix. Aí eu comecei a observar também, né? Eu disse, mas eu não vou não. Eu comecei a conversar com o irmão Edson, por intermédio de um grupo que nem parecia que era grupo de pessoas interessadas nas coisas de Deus. Um grupo cheio de chatice, cheio de toda hora era um tal de Cristiane na época, cobrar, não só ela, um cobrava, outro cobrava, tinha não sei quantos grupos, quer dizer, a gente não tinha vida própria. Eu nunca deixei minha família por causa de palavra, porque eu sei o que é família para Deus. Então, eu nunca deixei minha família, mas se a gente deixar, a gente vai seguindo eles às riscas. Então, Jack sabia pedir, mas não sabia dar paz do Senhor, não sabia dar bom dia, entrava no zap e não mandava nada. Depois, eu e o irmão Edson começamos a conversar como irmãos e observar as coisas que aconteciam e falar das coisas que aconteciam. Aí ele pegou os áudios da gente e os áudios que eu falei com ele, que eu peguei e disse, eu vou dizer o que eu penso a ele, que eu sou assim, eu não espero muito não.
eu já vi, já reparei. Aí liguei para ele e ele ligou para mim, aí eu aproveitei e falei. Eu disse, vocês não são nada de Deus. Vocês não sabem nem o que é ser de Deus. Vocês são pessoas carnudas, pessoas que falam das outras igrejas, mas eu já passei fazendo visita por muito ministério, fiquei 20 e poucos anos na Igreja Batista e nunca vi tanta heresia como eu vejo nessa igreja. Pois vocês não são de Deus nada, eu por mim, aí, e outra, não vai ficar muito tempo aí não, porque tomara a Deus que feche isso para as pessoas não se contaminarem, porque aqui no Brasil já tem tanta coisa errada, ainda vem vocês de lá da Filipina e querendo que a gente tenha costume de filipino. Eu não tenho costume de filipino não, eu uso o que Deus permite que eu use. E para eu não usar, o Espírito Santo tem que tocar no meu coração e me mostrar que eu estou errada. Então, eu não sou filipino, eu sou brasileiro e vocês me respeitem porque eu estou na minha pátria e vocês, a gente aqui abriu para vocês e vocês fazerem isso aqui dentro do Brasil. Eu sei que com toda... Depois ele pegou querendo defender uma pessoa que teve um voluntário, que não vou falar o nome porque ele não está mais lá, e ele querendo defender na época porque era uma galinha dos ovos de ouro, fazia tudo lá, tudo se acabava lá, era café da manhã, era lá no batismo, não acontecia nada enquanto ele não saía de Cajazeiras e ia para o centro. Foi por isso que a gente demorou de batizar. Então, todas essas coisas aconteceram. E aí ele queria, botou Rodel para poder Rodel fazer a reunião para me punir. Eles não precisaram nem me punir, porque eu mesmo saí de lá. Menos de um ano eu saí de lá e não quero nem saber o que aconteceu com o meu nome lá. Eu só sei que eu saí de lá, não sinto falta. Estou muito bem com meu Deus, continuo sendo uma serva de Deus e não sinto falta nem um pingo de falta desse ministério. E ainda adoeci, porque por ser um lugar que se dizia ser de Deus, eu adoeci, fiquei com depressão, tive que fazer tratamento, procurei um psiquiatra, entendeu? Por causa dessa situação, porque se fosse em outro lugar não me abatia não, mas dizendo que quero igreja de Deus, mas tudo na mão de Deus. E aí as pessoas saindo, todo dia um problema, todo dia uma coisa, todo lugar tem problema, mas não é de falta de doutrina, de uma igreja que se diz a certa. Não é. Não é certa coisa nenhuma, não tem igreja certa, nenhuma. Tem um monte de gente que diz que tá isso, tá aquilo, não tá nada, faz coisa errada, fica fazendo um monte de coisa errada e achando que tá tudo bem, parece que Deus não tá vendo, mas a gente que é a igreja e a gente que tem que ser certo, com dificuldade, com muita dificuldade, a gente vai buscando a nossa limpeza, a nossa santificação, com muito esforço. Essas coisas aconteceram quando ela ainda era membro da Igreja de Deus Internacional. Observação: esta irmã não foi expulsa, mas ela saiu por livre e espontânea vontade quando ela sentiu em seu coração que estava sendo enganada.